louvamos e te agradecemos por esta família pastoral, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É com temor e tremor que eu pego a palavra hoje à noite. O pastor, depois dessa apresentação, viu, pastor? Eu falo para ele que é sempre mais fácil pregar quando ele está assistindo pela internet, que quando ele está sentado ali, ó, eu olhando para o rosto dele. Meus irmãos, acho que foi a tia Lídia, eu não sei se foi o pastor ou a tia Lídia, ele me perguntou, a gente estava sentado tomando café, e perguntou, acho que foi o pastor que me perguntou, você é meu discípulo? Eu falei, sou. E aí a tia Lídia me explicou, como uma missionária explicou para ela lá no congresso, como funciona o discipulado na nossa vida, né? E aí é claro que tem aí o seu Falcão e a dona Irene na minha vida, claro, né? Como semeadores, como quem me apresentou o Evangelho, quem não desistiu de mim, que me levou para os braços do Senhor. E depois deles, né, tem o pastor Valmir na minha vida, que realmente fez toda a diferença. Que eu acho que a função que um discipulador tem que ter, sabe? Ele pegou o Cleves com a vida toda na igreja, tudo certo, tudo ok, mas tudo meio torto, sabe assim? E aí eu certeza que foi pelo poder do Espírito, através da vida do pastor Valmir, que falou assim, não, Cleves, é por aqui. E aí, estou eu aqui hoje à noite, falando aos senhores. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa noite, amém? Vamos lá. Eu escolhi um tema, e eu confesso que estudando ele essa semana mais a fundo, ele me deixou aflito. E eu aprendi essa semana que é assim, ó, a palavra de Deus tem duas funções: consolar os atribulados e atribular os consolados. E eu sei que nessa noite aqui tem um monte de consolados, porque o Senhor entrou nas suas vidas, o Senhor restaurou a sua vida, curou, né? Muitos aqui já fizeram face a face, já tiveram a cura na sua vida, estão felizes, mas às vezes estão consolados demais. E eu espero que para você nessa noite a palavra seja para te dar um saculejo. Amém? Então vamos lá. Meus irmãos, a igreja do Senhor não é um campo de refugiados no mundo. Fiquei pensando nisso essa semana, sabe? Que eu vi isso num livro. A igreja não é um campo de refugiados, a igreja é uma escola. O pastor Valmir vive falando isso. A igreja, eu, o pastor Valmir, o Dene, Vanessa, Cleiton, estamos todos estudando teologia, e vários outros que estão no SEBESP também se preparando. É para preparar você, para que você cumpra o ID que o Senhor tem para a sua vida. Não é para a minha vida, para a vida do pastor Valmir ou para a vida dos pastores da igreja. É para a sua vida. Então a igreja ela tem essa função, ela capacita discípulos para transformar o mundo. O caminho do evangelho é vir para depois ir. Todos que estamos aqui, a gente já veio. O Senhor, como eu comecei a palavra, o Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou de vários lugares aí, que se fosse levantar aqui para testemunho, muita gente ia ter o que falar. Ontem a gente estava com uma discípula da Vanessa lá em casa e ela falando, para aquele inferno eu não volto mais, porque o Senhor me resgatou, amém? Tem várias pessoas aqui que o Senhor resgatou de verdadeiros infernos que vivia na sua vida. E aí vocês vieram e foram tratados. Mas vocês têm que ir. Não existe evangelho só do vir. O evangelho ele é completo no vir e no ide. Se a gente tiver só no vir,
A gente está fazendo tudo aqui, menos ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não existe técnicas para discipulado, sabe? Às vezes a gente está pensando assim, nossa, pastor Valmir, nesses tempos, em toda essa série que ele deu, eu fiquei pensando assim, cara, em nenhum momento, e eu ainda cheguei a pedir para ele um dia lá, e eu acho que ele esqueceu, mas graças a Deus que ele esqueceu. Porque não existe técnica para discipular. Não adianta eu fazer um teatrozinho aqui na frente e ensinar você a discipular, não é assim que funciona. Discipulado é vida na vida, é viver a sua vida. É viver a sua vida centrado em Cristo. E aí as pessoas ao seu redor vão ver isso e vão acompanhar você. Então não existe técnica, não existe, tipo, vamos fazer aqui agora uma sala de aula para formar os discipuladores da Cibapa. As pessoas que vão discipular, que vão ter um relacionamento discipulador. Meu irmão, não vai acontecer. Em nome de Jesus, né, pastor? Não vai, porque não tem classe, não tem como eu pegar um professor, um quadro, e ele escrever várias técnicas de como discipular. Não é assim que funciona. Então, discipulado não é uma técnica. Uma das coisas que mais me fascina e me faz refletir na igreja é que temos hoje, a igreja que temos hoje, é como que 12 discípulos, pensa comigo, 12 caras que Jesus escolheu, cada um mais doido que o outro. Pescador, gente inteligente, gente menos inteligente, gente transtornada, gente mais calma. Ele pegou 12 caras e andou com esses caras. E eles andaram com Jesus 3 anos. Jesus era o cara, pensa assim, o cara. Fazia braço crescer, parava o vento. Jesus fazia milagres, maravilhas o tempo todo, multiplicação de pães. E aqueles discípulos viram tudo isso. E eu imagino assim, eles deviam andar atrás de Jesus, o pastor falando, né, 3 anos, discipulado intenso, os caras andando o tempo todo com Jesus. Eu imagino assim, que eles entravam na cidade, nós somos os caras, mano, porque a gente está com Jesus. Com Ele, nós somos os caras. Aí Jesus morre. E esses caras fazem o quê? Meu Deus, o que nós vamos fazer da nossa vida? O nosso mestre se foi. Pensa aí, na sua cabeça, assim, psicologicamente falando, como é que estavam esses caras? Como é que eles estavam? Transtornados. Aí Jesus pega, depois de 3 dias volta, ressuscita, aleluia, se encontra novamente com os discípulos, agora menos o Judas, né, que traiu Jesus, que traiu o grupo. E esses caras, esses 12, depois entrou Matias, esses 12 saíram, e foram 12, e foram 120, e foram 3.000, e foram milhares, e alcançaram os continentes. E aí, a Bíblia diz que eles chegaram em Tessalônica e os caras ficaram assim, quem são esses? Quem são esses caras? Que estão ao volta do mundo. Ninguém consegue parar esses caras. A gente está aqui hoje porque eles pregaram o Evangelho. Caras, mudaram o mundo. E nós temos o Evangelho até hoje por causa deles. 12. Do discipulado maravilhoso que Jesus fez com esses caras. Agora nós, brasileiros, vamos para nós. Nós somos 42,3 milhões de evangélicos no Brasil. E a gente não consegue fazer nem cosquinha no nosso país. 42,3 milhões de evangélicos. Eu não consegui achar um número
atualizado em 2015, esses dados aqui, eles são de 2012. Então tem mais. Os 12 mudaram o mundo sem internet, sem um WhatsApp, sem carro, sem recurso, sem avião. A gente passou lá por Roma e a gente viu a estradinha que Paulo andou, né, pastor? Gente, isso não te deixa assim impressionado? Eu fico. E como 42,3 milhões de evangélicos não conseguem fazer a diferença no nosso país? Não conseguem. Ah, mas o mundo está perdido mesmo, não tem jeito. A Bíblia diz que poucos iam entrar no reino dos céus. Será que é isso mesmo? Nós estamos na lista, em 79 na lista do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Temos o maior índice de corrupção do planeta. Somos a quarta população carcerária do mundo. Temos 33 suicídios por dia. Quase 60% da nossa população tem algum tipo de depressão. Vive a vida na base dos remédios tarja preta. Como é que pode? Como esse evangelho não tem conseguido mudar as pessoas? Onde estão 42,3 milhões de evangélicos? Jesus nos falou que a gente é o sal da terra. O sal naquela época servia para preservar a carne. O sal não deixava a carne apodrecer. A igreja existe para salgar a terra, para dar sabor e não deixar a terra apodrecer. Amém? Você é sal da terra, meu irmão? Agora é para fechar a tampa do caixão. Vamos lá. Sabe quantos ex-evangélicos nós temos no Brasil? Ex-evangélicos. 56 milhões de ex-evangélicos. É gente pra caramba. E o que falta, Cleves? O que acontece? Por que a porta está aberta, escangalhada, as pessoas têm saído? Meus irmãos, é porque elas não estão sendo discipuladas, elas estão sendo adestradas. Lá na casa da minha mãe e do meu pai, tinha um cachorrinho chamado Júnior. Muitos aqui lembram do Júnior, né? O Juninho. E ele era espertinho, sabe? E tinha um negócio da gente pegar ele. Ele é quadrúpede, né, gente? É um cachorro. Mas a gente pegava ele, encostava ele na parede assim, e ele ficava em pezinho. Só que tinha uma hora que ele cansava, e ele tinha que descer. Ele era adestrado para fazer aquilo, mas ele não era aquilo. A mesma coisa acontece com esse tanto de gente que tem saído das nossas igrejas. Eles estão sendo adestrados e não discipulados. E aí uma hora eles cansam e voltam a ser quadrúpedes. E o que fazer, Cleves? O que fazer para que a nossa geração seja a geração que vai alvoroçar o Brasil, que vai alvoroçar o Tocantins, e que vão perguntar que povo é aquele lá no Tocantins? Quem são esses que têm alvoroçado o mundo? O que a gente vai fazer? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Coríntios 13. Em Coríntios 13, gente, Paulo fala do amor.
ele não fala de um amor sensitivo, de um amor de um homem que sente por uma mulher, ou um amor que gera paixão. Neste capítulo, Paulo está falando do amor de Deus. O amor que Deus gera no coração do homem, que faz com que o homem ame como Deus amou. Deus é amor. Aí você fala assim, mas é impossível. Não precisa abrir em João não, mas depois você abre. Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, foi o próprio Senhor que nos enviou. Então, é possível amar como o Senhor. Vamos lá, ler Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Quer ver? Um exemplo para vocês. Cadê o barulho? Acabou. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entrego o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei um homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. O que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro. Repita comigo. O que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro. Então escuta. Está no texto, Cleves? Está no texto. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, o que Paulo quer dizer aqui? Você pode ser o maior comunicador da face da terra. Você pode ser o cara. Sem amor. Falar a língua dos anjos e dos homens, para Paulo é. Você sabe o que é guerra? Eu achei fantástica a definição. É o produto do fim do diálogo. Por que é guerra? Porque o diálogo acabou. Em qualquer instância, acabou a diplomacia, não falamos mais a mesma língua, então o que sobra é guerra. Não tem diálogo, vamos para o pau. Ainda que eu conseguisse ligar toda a humanidade a Deus, mas se eu não tiver amor, não serviria para nada. Como é que é isso? Como é que eu posso fazer as coisas de Deus e o Senhor falar, esse é meu servo? Ou eu posso fazer a mesma coisa que eu faço para Deus e Ele falar assim, hipócrita. Quer ver? Jesus me salvou.
Jesus me deu a salvação. Eu estava morrendo de sede e Ele me deu de beber. Aí em volta de mim, tem um monte de gente que precisa dessa água também. O Cleito é meu amigo, o Eduardo é meu amigo. E eu, cara, Jesus me deu muita água para beber. E eu pego e, Cleito, toma água aqui. Eduardo. Bênção, estou fazendo para o Senhor. E quando é que eu faço a mesma coisa, e não é para o Senhor? Presta atenção. Eu ofereci água para esse grupo aqui, e esse grupo aqui, Benilda que é minha amiga, né? Samuel, meus amigos. E aí eles olham para mim e falam, nossa, cara, o Cleves é muito legal, né? Ele deu água ali para o Cleito, deu água para o Eduardo. Nossa, o Cleves, que bênção que é a vida do Cleves, né? Aí na segunda vez eu vou distribuir água. Estou com muita água, vou distribuir água novamente. Aí eu vou aqui, Cleito, toma aqui água para você. Legal. Oi. A mesma coisa. Mas o Senhor pega e me chama de hipócrita. Por quê? Porque da primeira vez eu fiz por amor. Da segunda vez eu fiz para me mostrar para os outros. Então, sem amor, nada acontece. Você pode promover a paz na terra, juntar marido e mulher que estavam em guerra, juntar as nações, promover a paz em todo mundo. Foi por amor? Tem amor no coração? Você pode promover a paz aonde você quiser e continuar vivendo um inferno. E aí muitas vezes é isso que acontece com as nossas vidas. A gente está na igreja, a gente está aqui, o pastor está desafiando a gente para discipular. Mas se eu for discipular sem amor, o que eu faço é para Deus, é para Ele. Toda a glória é dEle, toda a honra é dEle. Vamos continuar. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. O que ele está dizendo? Se Deus me desse a graça de discernir o futuro, a gente estava conversando isso hoje lá na mesa. O pastor Valmir falando, rapaz, se eu soubesse que eu ia morrer daqui 6 meses, meu irmão, eu ia aproveitar. Né, pastor? Porque a dor, ela está muito ligada ao não saber das coisas. Isso causa dor na gente. O não saber. E a Bíblia está falando, não, mas confia em mim. Entrega a tua vida nas minhas mãos, mas a gente não consegue ser assim. Ainda que eu entendesse todos os mistérios, todas as interrogações humanas, todas as perguntas, por que, Deus? Eu tenho a resposta. Ainda que eu tivesse esta capacidade, sem amor, se eu soubesse todas as ciências, a cura da AIDS, olha que maravilha. Eu tenho a resposta, eu sei a cura da AIDS. Sem amor, não vem a paz, não vem nada. Ah, se eu tivesse fé de maneira tal que transportasse os montes, curasse todas as enfermidades, se fosse um homem de Deus, tem amor? Se não tem amor, meu irmão, é religião. Que logo, logo vai parar, porque não entende, porque trabalha tanto e não recebe a recompensa. E nós vamos viver isso.
acorda de madrugada, dorme de madrugada, rala igual um doido e não consegue ter paz, e não consegue ter a vida financeira que queria, e a vida é um inferno. O texto está dizendo: nada serei, mesmo que muito farei. Sem amor, eu não sou nada. Você pode virar o mundo, se você não tiver amor, não tem nada. Talvez nós não estamos produzindo frutos, porque talvez nossos amigos, nossos familiares vejam em nós homens e mulheres que trabalham muito, mas por causa do trabalho, escuta essa, por causa do trabalho, trocaram o que tem valor pelo que tem preço. Exemplo, vamos lá. Eduardo comprou um carrão de 300 mil reais. Ó, está recebendo aqui, aleluia. Carrão, né, Eduardo? Custou 300 mil, tem preço? Você pode viver sem isso. Comprou um apartamento na Quinta Avenida, né, Miguel? Miguel foi para lá esses dias. Compra um apartamentozão lá na Quinta Avenida, top. Eu dei uma pesquisadinha na internet, 85 milhões de dólares, está podendo, hein? Comprou esse apartamento. Tem valor? Tem. Então não vale nada. Agora quer ver? O que tem valor não tem preço. Samuel, me vende tua bebê, cara. Eu te dou $1 bilhão agora por ela. O Clécio ficou doido. Samuel está pensando ali, o Clécio endoidou. O Clécio ficou maluco. Está maluco, Clécio? Bebeu? O pastor fala tantas vezes que não pode beber, rapaz. Está maluco? Não tem preço, então tem valor. Sua saúde. Tito, te dou $1 milhão aqui para te dar uma injeçãozinha com soro positivo. Topa? Não tem valor, não tem preço, então tem valor. Mas sabe o que acontece hoje em dia? A gente troca o que tem valor pelo que tem preço. Esse é o problema. A gente troca o que tem valor pelo que tem preço. E a gente passa a vida sem os nossos filhos, trabalhando dia e noite, enlouquecendo. E eles estão vendo isso. O que tem valor está em casa sem mim. O que tem valor é o seu amigo que está indo para o inferno. E a gente troca tudo isso. Não, mas peraí, cara. Eu preciso garantir meu futuro aí. Não dá para viver sem o meu sustento, né? O meu sustento, Clévis. Para com isso. Nossa família vê o tanto que nós somos dedicados aqui na igreja, mas dentro de casa nós somos intragáveis. Não faltamos um culto, trabalhamos em todos os ministérios da igreja, mas somos leigos em lidar com gente. Falei para o pastor essa semana: pastor, estou aprendendo muito, cara, com o senhor. Porque a gente, por pouco, cara, mas por muito pouco, meu irmão, a gente desiste de qualquer um. Mas por muito pouquinho. A gente não consegue lidar. E aí está o papel do discipulador, né? O pastor tem mostrado que não, meu irmão, vamos andar mais uma légua, vamos andar mais 2, vamos andar mais 3. E ele anda muito. E tem me ensinado isso. Essa geração, meu irmão, e aí vamos chegar ao ponto que eu quero chegar. Esta geração, eles não nos ouvem. Essa geração não ouve o que eu prego. Essa geração ouve o que eu vivo. Essa geração escuta com os olhos. Essa é a geração do Apocalipse, pastor. Ou seja, a geração do tempo do fim.
Lá em Apocalipse está lá 13 vezes. Achei massa. Está lá 13 vezes. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Porque ele sabia que essa geração do Apocalipse não teria escuta. Então, se você ainda tem um pouquinho de ouvido, ouça o que o Senhor tem para você. Eu sou de um tempo, e não é do Feliciano Amaral. Essa semana rolou esse negócio aí. Quando meu pai, presbítero Falcão, Francisco Falcão, sentado na frente, assim, ó. E eu, aqui com uma clarinha aqui, ó, dando uma voltinha aqui na frente. Como é que era naquela época? Quem é que lembra? Meu irmão, uma olhada dele, era o sermão inteiro pregado. Uma olhada. Uma olhada do meu pai, meu irmão. Sentava, faltava fazer o sinal da cruz. Meu Deus do céu. Só lembrando da goiabeira que tinha lá atrás, né, mãe? Atrás da igreja tinha uma goiabeira. Gente, eu não sei por que tem goiabeira atrás de uma igreja. Qual é a lógica disso? Entendeu? É só para o povo pegar as galinhas e os meninos ir para a vara. E a Bíblia apoia, né? Amém. Glória a Deus. Agora hoje, meu irmão, essa nossa geração, eu estava falando para a Vanessa lá em casa, eu falei assim, ó, o Samuel, a Vanessa vive falando isso. É uma bênção, um menino maravilhoso, é de Deus. Mas você tem que falar umas 4 vezes para ele ouvir, meu irmão. Quem tem filho aqui sabe. Você manda o menino tomar banho, parece que o banheiro está 3 dias de casa. Não toma banho não ouve. Eles não ouvem o que você fala. Escuta, amado, a sua família, os seus amigos, essa geração não ouve o que você prega, eles ouvem o que você vive. Ou o discipulado se dá através do testemunho, ou não se dá. Não tem como. E aí eu vou lembrar das ilustrações do meu pastor, né, que quando ele falou que foi aí numa secretaria pregar. Os amados têm esse negócio de dar uma chamada para o pastor ir na secretaria falar no lugar dele. Meu irmão, abra a tua boca e fala de Jesus lá. Mas aí, geralmente, quando você está chamando o pastor para falar no seu lugar, é porque... E aí o pastor Valmir... Eu vou contar a história dele, porque eu não tenho uma dessa ainda, mas quem sabe um dia. E aí o pastor Valmir chega lá, encosta na parede, meio atrasado, né, pastor? Padrão. Aí encostou lá na parede, aí... O senhor é que é pastor daquela... eu sou pastor dela. Rapaz, não vale nada aqui, meu Deus do céu. O senhor precisa olhar, vir mais no trabalho das suas ovelhas aqui, para o senhor ver como é que elas são. Alguém naquela secretaria vai se converter, meu irmão? Só pelas misericórdias do Senhor, né? Como acontece lá no Iraque, né? O Jesus vem no quarto do cara, fala com o cara, aí o cara vai. Mas se for... Mas isso não vai... lá no Iraque é porque não tem gente igual você para ir lá pregar para o cara. Mas aqui, eu vos enviei. Então não vai ter não. Não vai ter anjo descendo para fazer o teu trabalho. É o teu trabalho. O que tem que acontecer é que a gente precisa ter testemunho. E aí sim o discipulado vai acontecer. Porque se a gente não tiver testemunho, não tem como. Não vai acontecer o discipulado. O bom discipulador não diz, vão e façam. Mas o contrário, vamos fazer juntos. E para fazer juntos, aí você tem que... Eu costumo dizer, gente, isso aí não é para a gente ter medo, não. Medo de liderar pequeno grupo, medo de ser um discipulador, não é isso, não. É o contrário. É o contrário. Você quer ter sua vida abençoada, você quer estar mais nos pés do Senhor, você quer estar mais buscando na palavra, você quer estar mais em oração, você quer... Discipula. Seja líder de um pequeno grupo.
Não adianta falar para ele orar se você não ora. Não adianta falar para ele ler a Bíblia se você não lê. Não adianta querer arrumar o casamento dele se o seu casamento, todo mundo vê, cara, que você senta aqui na igreja, você não dá nem a mão para sua mulher. Que você anda a 10 metros na frente dela. Todo mundo vê isso. E aí complica, porque como é que você vai falar? Não tem jeito. Vocês têm que me amar, gente. O que transforma a minha vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro. Amém? Ficou gravado isso aí? É o que você carrega dentro. É o que vai transformar vidas. É o amor que me livra do pior de mim. Está no texto, Cleves? Está. Vamos lá, ó, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito bem. O amor é sofredor. E nós? Nós somos sofrência pura. Fala a verdade. Está na moda, né? Sofrência. Ai, mulher, acho que eu estou passando mal. Estou bem não, né? Nós homens é padrão isso aí. Lá em casa aconteceu isso esses dias. A Vanessa ficou doente, mulher, aniversário da Raquel, bora. Vanessa com febre, suando na cama. Pá, levantou, beleza, vamos lá no aniversário da Raquel, tudo ok. 2 semanas depois, eu fiquei doente. Ai, mulher, estou bem não. Aí deita no sofá, acho que eu vou morrer. Estou sentindo umas pontadas aqui no coração, não. A mulher vai lá, mede a febre do cara, mede a febre lá do cara, dá 37,5. Ele está morrendo. Não é desse jeito não? Fala a verdade. É ou não é, mulheres? Desse jeito. A mulher está com 45, lavando louça, cuidando das crianças, com TPM. Você já imaginou se fossem os homens que engravidassem? Existência. A humanidade já era, meu irmão. Não tinha conversa. Nós não ia aguentar, não. Tem aquele filme lá, né? Aquele que troca lá, se eu fosse você, não sei. Está lá no dia da menstruação da mulher lá, o cara falta morrer, meu irmão. Não aguenta, não. Nós somos fracos. A gente tem esse negócio de querer sofrer. Parece que estar sofrendo gera na gente alguma coisa tipo Marte, né? Estou muito cansado. Pastor, estou cansado demais. Meu filho, pois... você acordou que horas? Pastor, acordei 11 horas. Estou cansado. Eu vi falando aqui para os jovens, né, para o Dene aí. Dene, cara, pelo amor de Deus, essa juventude hoje em dia não tem lógica, não. Eu já era casado com a Vanessa, meu PG era 10h30 da noite, na casa da Ana Lívia. Cadê a Ana Lívia? Não é não, Ana? 10h30 da noite. Mas hoje, meu irmão, cansado. Minha vida é difícil, complicada. Por que o amor é necessário? Porque ele não é sofredor. Eu paro de ter pena de mim quando o amor de Deus, de fato, me tomou. Eu estou cansado, mas eu não preciso vender uma imagem de cansado. Estou cansado, mas o Senhor renova as minhas forças todas as manhãs. Pastor, estamos juntos. Agora a gente vive uma canseira. A gente posta lá nos grupos, hoje a gente estava tendo a reunião dos pastores, a gente posta nos grupos aí das redes, gente, estão precisando de gente aí para levar as cadeiras. A gente vê que todo mundo visualizou, mas não aparece uma alma viva.
Rapaz, pastor, você fica com medo de ter ficado. Né? Que os caras foi tudo arrebatado e, rapaz, o pastor ficou. Porque a gente vive essa geração do mimimi, 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 estou cansado, eu não dou conta, minha vida é difícil. E a gente precisa parar com isso. Versículo 5, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Rapaz, vamos falar a verdade aí. Você dá uma passeada no Facebook, de vez em quando você pega uns arranca-rago dos irmãos. O cara discorda da tua ideia. E você já responde, fala a verdade. Fala a verdade, cara. Você pega o notebook assim, ó, ou o celular, falta quebrar a tela. Ah, eu quero que ele morra. Eu sou de uma época que a gente tinha pavio curto, né? Hoje em dia não tem pavio nenhum mais. O cara já estoura. Já estoura por nada. Por nada, meu irmão, Facebook. O cara só discordou da tua ideia. E tu já se ira, tu já levanta todas as orações, como diz o Dene hoje aí, que diz que a moda agora, eu vou te botar debaixo do meu joelho. É impressionante a capacidade que a gente tem de odiar, não é? Fala a verdade. Bora. Admita. O amor não suspeita o mal. O irmão disse, está dito, meu irmão. Se a irmã disse que tem uma bola de fogo naquele canto ali, amém, glória a Deus, tem a bola. A gente vive desconfiado, a gente perdeu fé na humanidade. Há uns 2 anos atrás, eu acompanhei uma pessoa, a gente foi resolver umas coisas. Eu não vou falar muito detalhe não, porque senão vocês vão saber quem é. E eu sentei com essa pessoa e a gente começou a conversar. E essa pessoa dizia claramente, eu não acredito mais na humanidade. E a gente vive isso, né? Nunca se teve tanto ateu, e nunca se teve tanto ateu antropológico, né? O cara que não crê mais na humanidade. Tem demais, e aí fica muito complicado você fazer um bom discipulado com alguém, se você não acredita mais na humanidade. A gente não acredita mais, porque é tanta coisa ruim acontecendo, é tanta gente te traindo, é tanta coisa, você vai lá, ajuda o cara, faz tudo por ele, bota dentro de casa, e cuida dele, e arruma um trabalho para ele, e o cara, quando está tudo ok na vida dele, pá, uma faca nas costas, e você já ficou todo melindroso e acabou. Você não crê mais na humanidade. Mas a gente precisa ter o amor no coração, porque é só o amor que vai fazer com que a gente acredite que o ser humano tem jeito sim, porque a gente tem um Deus que muda. Ele mudou você, por que ele não vai mudar o cara? A gente precisa crer nisso, porque senão talvez esteja aí o fracasso do nosso discipulado. O que Paulo está dizendo, o amor me livra da minha pior parte. Quando o amor me alcança, meus discípulos verão se eu fui por esse amor ou não. A partir da forma que eu trato os outros, a partir da forma que eu lido com as minhas emoções, a partir da forma que eu lido com os meus desejos, a partir da forma que eu lido com o poder que o cargo me dá. Tu quer ver como um cara funciona? É dar um poder para ele, dar um cargo. Muita gente sabe disso, né? O cara vira o Deus. Nós só vamos formar discípulos quando nós formarmos discípulos através do que eles veem em nós. E aí, através do que eles vão ver em nós, eles vão multiplicar isso. E vão passar, e passar, e passar, e passar. Foi assim que Jesus fez.
E aqueles 12 mudaram a humanidade. 12. Nós somos 42 milhões, meu irmão, é para chorar. Porque se for só pelo nosso discurso, nós não formaremos discípulos. E a única forma de viver isso é através do amor. Porque se o amor não me alcança, o que sobra em mim é a pior parte. Egoísmo, soberba, inveja, abuso de poder. É o amor que me livra do pior de mim. É o amor que me livra. Vamos para a terceira parte. É o amor que me capacita para suportar as agruras da vida. Vamos repetir? É o amor que me capacita para suportar as agruras da vida. Está no texto? Tá. Olha lá. Tudo sofre, tudo suporta. Você já teve um dia assim, que você amanhece, você está tão querendo, você só dá vontade de enxergar um balde assim, ó, e tipo, o balde está ali na tua frente, chute-me. E você está tão grilado que você só não chuta o balde, porque você vai ter que limpar depois. Não tem ninguém para te ajudar a limpar, aí você desiste de chutar o balde. Não é? Não tem dia que a gente quer jogar tudo para o alto. É só eu, gente? Tem dia que... Sabe assim? Os líderes de PG vão se identificar muito. Vamos lá. Vocês estão discipulando os caras aí, cuidando dessa turma no pequeno grupo. Pastor Valmir também, pastoreando a igreja. E aí ele vem aqui na frente e fala assim: meu irmão, o caminho é esse aqui, ó. Repita comigo, direita. Direita, vamos lá, direita. 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 Aí você dá uma saída. O pastor viaja, foi pregar nos multiplix aí. Quando ele volta, foi todo mundo para a esquerda. E aí tem dia que... Aí o cara chega, rapaz, meu casamento tá difícil. O cara, mas eu te falei para tu ir para a direita, cara, e tu foi para a esquerda. Falei, cara, eu não estou conseguindo lidar com os meus filhos, mas eu te falei para tu ir para a esquerda e tu foi para a direita. Complicado, não é? Não é assim que a gente vive? As nossas coisas. A única saída, meu irmão, para suportar é o amor. Eu preciso ter amor por essas pessoas. Uma hora, você vai falar direita e ela vai seguir. O papel do discipulador é ensinar o discípulo a viver a própria vida e a depender só de Jesus de Nazaré. Nós não podemos gerar discípulos dependentes de nós mesmos. Tu quer saber quando o teu discípulo, ou quando o cara lá do teu pequeno grupo está dando certo, é quando ele começar a andar sozinho. Eu andei um tempão com o Joel, aí teve um dia que eu lembro claramente, foi estranho para mim, né, primeira vez assim, mas ele chegou lá na porta de casa e falou: Cleves, ó, beleza, cara, já deu, você não precisa mais ficar tanto na minha cola não, que agora eu vou seguir junto aí, eu vou trabalhar, eu vou ganhar vidas para Jesus, eu vou fazer o que você me ensinou a fazer, eu vou lá agora. Amém? O amor tudo suporta. Como que eu faço para suportar as agruras da vida? O amor me faz amar a Deus sobre todas as coisas, depois a mim, e como a mim, o meu próximo.
É o amor que faz isso. Quer ver um exemplo? Das agruras da vida. Eu não trouxe a imagem porque eu achei chocante. Falei, não dá. Para quem tem criança é um pavor. E é para a gente ficar ligado. Tem um quadrinho, é um quadrinho mesmo. Passo a passo. Uma menininha, uma loirinha, bonitinha. Né? Assim, imagina assim, sei lá, um pouco mais velha que a Ana. Ensinando passo a passo uma criança a se enforcar. Faz o nozinho, faz aqui, pendura, sobe no banquinho, bota no pescoço e pula. Na Europa, um monte de criança já morreu. Aqui no Brasil, que eu vi notícia, no Rio de Janeiro já morreram, no estado do Rio de Janeiro já morreram 2 crianças. Aí você fala assim, esse cara é um monstro, é um animal. Eu digo, esse cara somos nós. Ele revela a nossa humanidade. Esse cara sou eu sem Jesus. Sem Jesus, a humanidade é capaz de todas as atrocidades. E a gente tem um negócio que me deixa nervoso. Que é assim, ó. A gente tem um negócio assim, mas aquela pessoa é tão boa. Não precisa de Jesus, não. Ela é boa demais, já tem Jesus no coração. Mentira de Satanás, meu irmão. Conversa. Porque todos foram destituídos. Todos. Todos pecaram. Todos. Todos. Às vezes a gente fica vendo essas notícias aí de gente que entra em escola e que mata todo mundo. São os anormais. É o cara mais tranquilo, gente. Tranquilinho lá na dele, lá na escola. Alguém maltrata ele, e maltrata a segunda vez, e maltrata a terceira vez. Ele vai lá, pega uma arma, entra na escola e manda ver. Por quê? Porque ele não tem amor. Ele não consegue suportar as agruras da vida. E aí está a urgência do discipulado. A gente quinta-feira estava falando isso no pequeno grupo. Meus irmãos, os nossos amigos precisam de Jesus. Eles podem parecer as pessoas mais legais da face da terra. Eles precisam de Jesus de Nazaré. E sabe por que a gente tem esse tanto de gente fora das nossas igrejas hoje? Porque você levou ele para dentro da igreja e você entregou ele para o pastor Valmir. Falou, ô pastor, quando é que nós vamos ter uma classe? Porque tanta gente se converteu e aí agora a gente precisa de uma classe. Porque como é que essas pessoas vão se firmar? Está provado que está falho, a classe não está funcionando, meu irmão. Só vai funcionar quando você fizer como o nosso mestre nos ensinou. Só vai funcionar quando você fizer o que Jesus fez. Pegou um monte de cara fracassado e transformou em homens de Deus. Homens que mudaram a minha vida e a sua vida. E nós podemos fazer a diferença na nossa geração. Você está entendendo porque não dá para ser sem amor. Você está entendendo? Não dá para ser sem amor, não tem como, a gente não suporta. Se o amor de Deus não estiver em mim, e eu pegar esse amor e passar para o meu próximo, não tem como. Até eu, com todas as minhas leituras de livro, com todas as minhas coisas, eu desisto do cara. O que fazia com que Jesus não desistisse daqueles caras? E vamos combinar, eles deram trabalho. Jesus ia orar e voltava, os caras estavam dormindo. Ele deu bronca naqueles caras um monte de vezes.
Falou, escuta, meu irmão, se tu quer alguma coisa, fica, mas se tu não quer, vaza. Ele deu tranco naqueles caras, ele estava indo para a cruz e Pedro, o cara, ainda estava com dificuldade de entender a coisa. Mas a gente desiste com muita facilidade, se a gente não tiver amor. Versículo 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. A gente não tem as respostas para todas as coisas, e às vezes você vai discipular alguém que está passando por sofrimentos terríveis. A gente não vai entender porque que o irmão de oração, bênção na igreja, morre, e o miserável que dá trabalho para o pastor, até dizer chega, vive. Não dá para explicar. A gente não tem todas as respostas. Mas como ter paz sem resposta? Para tanta desgraça no mundo, só o amor. Quando lembramos quem é Deus, só isso basta. Olha o que nos fala o verso 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. É o amor que nos tira da mediocridade. Quando eu era menino, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando o amor me tomou, eu matei o menino que estava em mim. Sabe, esse menino dengoso, que precisa de tapinha nas costas, de elogio o tempo todo. Está aqui, ó. Esse menino que está sempre buscando interesses. E isso impede ele de ser homem na totalidade. Né? A gente tem visto aí nos vídeos aí, homem. Vira homem. Vira sacerdote da tua casa. Você não é mais menino, rapaz. Mas a gente tem vivido uma infantilização dos homens. Eu brinco lá em casa, né? Nunca se viu tanta mulher, tanto homem pintando livrinho. Desculpa aí quem pinta, tá, gente? Eu já falei isso umas duas vezes. Mas a paciência, eu acho que se eu pegasse aquele livro lá... Tanto homem agindo como menino. É casamento que acaba porque o cara não sai da frente de um Xbox, de um PlayStation. O cara com 40 anos, bermudão, camisa, né, cabelão, todo nerd. Vira homem, rapaz. Quanta meninice nos nossos tempos, em volta de nós. Adultos infantilizados, brigando por coisas ridículas, querendo ter razão o tempo todo. Irmão, isso gasta muita energia da gente. Prefiro não ter razão e ter paz. É muito fácil ter paz. Meu pastor já me ensinou isso numa quarta-feira. Alguém lembra? Eu não quero ter razão, eu quero é ser feliz. Meu pastor e discipulador, pastor Valmir Andrade. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E a gente briga por coisas banais. Briga por qualquer coisa. Briga com a esposa por qualquer coisa. É o amor que alimenta a esperança. É o amor que faz a vida valer a pena. Amém? Versículo 12, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Versículo 13, assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Paulo nos diz que o que transforma a existência em vida é o amor.
Se não houver amor, nada serei. Aí agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Ou se der para projetar aí. Mateus 24:12. Mateus 24:12. Estou acabando, gente. Está quase. Mateus 24:12. Isso agora foi Jesus. Paulo está falando que se não houver amor, a gente não é nada. E aí vem Jesus no 24:12 e fala assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Se Paulo está dizendo que o amor é vida, Jesus está nos falando que o amor de muitos se esfriaria. Jesus estava antevendo que nos dias de hoje estaríamos vivendo cercados de pessoas mortas. Temos presenciado a morte do casamento, de fidelidade, de aliança, de gratidão, de santidade. As pessoas estão mortas, igual o Walking Dead, sabe assim? Para a turma aí que assiste esse troço doido aí. Morte, morte, morte para todos os lados, meu irmão. Morte por quê? Porque a sociedade morreu no seu amor. Quando que nós vamos discipular discípulos para a vida? Quando eles encontrarem essa vida em nós. O Senhor me deu vida. E vida e agora a gente tem que passar essa vida para essas pessoas que estão mortas. Para quem assiste o Walking Dead aí, ninguém sabe o que deu aquele trem, né? Mas tem antídoto. O antídoto é a vida na vida. E aí, esses caras que estão andando igual um zumbi na terra, vão ter vida, e vida em abundância. É isso que a palavra de Deus fala. Amém? A minha oração sincera, meus irmãos, e o que Jesus nos fala, é que possamos ser carta. A Bíblia fala, né? Que a gente tem que ser carta. Carta não fala, carta é lida. A palavra nos diz que somos o bom perfume. Perfume não fala, perfume é sentido. E a minha oração para você, meu irmão, é que possamos ser batizados no amor do Senhor para esse tempo. E que Deus, que nos batiza, possa tirar de nós o melhor de nós, porque essa geração sofre e perece por falta de referencial. Eles não têm referencial. Estão se acabando. Que Deus, no seu infinito amor, possa nos usar como instrumentos para transformar essa nação, discipulando através do amor. Amém? Amém, meus irmãos. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pastor Valmir? Não, posso? Ok. Quantos aqui querem transbordar nesse amor do Senhor? Quantos aqui? Meus irmãos, eu não consigo. Eu não consigo olhar para essa nossa geração e entregá-la na mão do nosso inimigo. Nós não vamos fazer isso, amém? Nós não vamos nos acomodar. E que você que estava sossegado, saia daqui atribulado. Para entender que essa responsabilidade é minha. É dos pastores da igreja. Mas é sua também. E só através do amor nós vamos transformar Palmas. Nós vamos transformar o Tocantins. Não é porque é nós, não. Não vai se sentindo, não. Não é isso. É porque o amor de Deus que está em nós vai transbordar. E nós vamos mostrar esse amor para essas pessoas que têm vivido como zumbis. E
tem feito atrocidades na nossa sociedade. Por quê? Porque não tem Jesus. E a nossa função é levar Jesus para essas pessoas. Amém? Amém? Vamos cantar? Eu queria que através dessa música, que essa música fosse a sua oração. E que hoje você possa estar indo para casa e pensando: eu preciso amar mais os meus colegas de trabalho. Eu preciso amar mais os meus colegas da escola. Eu preciso mostrar para eles o que Jesus fez na minha vida. E aí você, eu tenho certeza absoluta, coloca nas mãos do Senhor para você ver. Coloca. Ele vai te dar essa bênção. Mas você aprendeu hoje aqui que quem vai cuidar deles é você. Vamos orar? Vamos cantar junto. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quantos aqui querem voltar ao primeiro amor nessa noite? Eu não vou chamar você aqui à frente não, porque senão a gente vai lotar isso aqui. Aleluia! Porque eu sei que Deus vai fazer uma grande obra na nossa cidade através da sua vida, meu irmão. Que você volte ao primeiro amor. Que a gente possa ter a alegria de compartilhar a palavra de Deus. Amém? Levanta a mão, fica com a mão levantada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero, seu Deus, ser batizado no amor de Deus. Seu Deus, que nessa noite possamos sair daqui, Senhor Deus, prontos para falar do Teu amor, para viver o Teu amor, para que as pessoas que estejam à nossa volta, seu Deus, possam receber da Tua palavra, receber da água da vida, seu Deus, em nome de Jesus. Seu Deus, não deixe que Satanás cegue a vista das pessoas aqui que estão com a mão levantada, seu Deus, mas que elas possam guardar tudo aquilo que foi dito aqui nessa noite, que possamos, seu Deus, ser instrumentos Teus nas Tuas mãos. Nos usa, Senhor Deus, nos faça voltar ao primeiro amor, nos faça chorar assim como o Senhor chorou por Jerusalém, nos faça chorar pelos nossos colegas de trabalho, chorar pelos nossos familiares que não têm Jesus. Esse mundo perece porque não conhece o Deus maravilhoso que o Senhor é. Em nome de Jesus, seu Deus, e que a partir de hoje possamos fazer, seu Deus, aquilo que fomos criados para fazer. Fazer discípulos, cumprir o ID de Jesus. Te agradecemos, seu Deus, porque confiamos em Ti
E sabemos, Senhor Deus, que se o Senhor for à frente, nós vamos ganhar essa batalha. Senhor, vá na nossa frente, em nome de Jesus, quebrando as cadeias, quebrando, Senhor Deus, toda a ação de Satanás sobre os nossos amigos, colegas de trabalho, sobre a nossa família, Senhor Deus. O Senhor diz que a seara é grande, mas faltam trabalhadores, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, fazer a grande colheita, uma colheita abundante, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Não vamos perder ninguém para o inferno, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para o nosso lar, Senhor Deus. E que amanhã a primeira coisa que a gente possa fazer é falar de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que veio ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.